Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a partir do versículo 32. Eu já meditei do versículo 1 até o versículo 31 e hoje eu vou meditar do 32 até o 37. Vou encerrar o capítulo 4. Interessante nesta passagem do capítulo 4 que o capítulo 4 começa com Pedro e João sendo aprisionados depois da cura do coxo e após eles serem interrogados, ameaçados e foram liberados. E quando eles chegam até a igreja, relata tudo aquilo que aconteceu com eles. A igreja fez uma oração e tendo a igreja orado, diz o versículo 31, que o lugar tremeu. Olha aí o 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E o 35, ou 32, melhor dizendo, ele vai falar a respeito da união e amor entre os crentes, ou seja, a generosidade, a bondade que existia entre os crentes ali da igreja primitiva. Diz o 32, da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, ou melhor, filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-a, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então está aí os versículos que nós vamos meditar neste dia. Então vamos versículo por versículo do 32, vamos ver o perfil da igreja primitiva. A igreja agora estava crescendo, eram muitos aqueles que creram na palavra do Senhor Jesus, na pregação dos apóstolos. Eles reconheceram Jesus como seu Salvador e agora eles formaram uma multidão, uma igreja, uma congregação. Só que nós sabemos que no meio de uma congregação, de uma igreja, temos pessoas de diversas raças, de diversos níveis sociais, pessoas ricas, pessoas pobres, e isso também aconteceu nos dias da igreja primitiva. Tinham pessoas que eram pobres, outras eram ricas, tinham posses, como nós lemos aí a respeito de José, Barnabé. Ele chamado, tinha por sobrenome Barnabé. Ele era uma pessoa que tinha posses e ele poderia vender
parte de suas posses e ajudar os necessitados. Então nós vemos aí que a igreja primitiva ela era mista, composta de judeus, principalmente judeus. No início da igreja aqui em Jerusalém, ela não era ainda composta de gentios. Depois, com a perseguição que aconteceu em Jerusalém, ainda nós vamos meditar, é que os discípulos e apóstolos pregaram o evangelho a outras partes e aí começaram os gentios sendo convertidos. Mas neste início aqui da igreja em Jerusalém, ela era composta apenas por judeus. E claro, no meio desses judeus tinha aqueles que também possuíam muitas necessidades. Até porque nós sabemos que o povo de Israel, eles estavam sob o domínio de Roma. Não tinham muitas regalias, não tinham muitas liberdades e provavelmente devido a eles estarem sob o domínio do Império Romano, é que possuía muitas pessoas necessitadas, pessoas que dependiam das outras. Interessante também é que o povo de Israel, eles passaram por muitas tribulações. Nós podemos ler através da história que eles foram levados cativos, viveram no cativeiro por muitos anos. Depois nós temos o período interbíblico em que os judeus foram massacrados, foram trucidados por impérios que antecederam o Império Romano também. Eles foram perseguidos pelo Império Babilônico, pelo Império Medo-Persa, pelo Império Grego e, por fim, o Império Romano. Cremos que havia pessoas pobres, pessoas necessitadas. E quando essas pessoas vieram a Cristo, e agora diz o texto aí, Lucas, ele diz que da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Então era unanimidade. Todos estavam juntos no mesmo propósito. Eles serviam a Jesus com o mesmo coração e a mesma alma. Interessante que ele usa duas palavras, coração e alma. No original grego, a palavra coração é cardia e a palavra alma é psique. Mas qual a diferença entre uma e outra? O coração, os povos antigos, eles entendiam não o coração. Hoje nós sabemos que não é o coração o órgão em si, mas quando a Bíblia fala coração, está querendo dizer o seguinte: é o centro das nossas vontades, os desejos e ações. Interessante que algumas traduções falam de entranhas, o amor das minhas entranhas. Entranhas nós sabemos que são tripas, são as vísceras que tem dentro do nosso corpo. E os povos antigos chegavam à conclusão que a alma do ser humano, ela estava no interior, dentro das suas vísceras. Então, quando alguém dizia que amava uma pessoa com o profundo da sua alma, ele dizia: eu te amo com o profundo das minhas entranhas, das minhas vísceras. E hoje nós sabemos que o coração, ele é o centro das nossas vontades ou desejos, e é lá que parte todas as nossas ações. E a alma, que é outra palavra grega, que é psique, é o fôlego da vida, é a pessoa em si. Quando dizem algumas traduções que dos que desceram com Jacó foram tantas almas, diz lá, tantas almas desceram com Jacó para o Egito. Qual o propósito do texto em dizer que tantas almas foram? Ela está denominando alma pessoas, alma que tem o fôlego de vida. Essas pessoas
elas eram representadas por almas aqui no texto. Então, da multidão dos que creram, era o quê? O coração. Era o coração. Mesmo propósito. Então, já que coração é o centro das nossas vontades, dos desejos ou ações, então, da multidão dos que creram, todos tinham o mesmo desejo, tinham as mesmas vontades, tinham as mesmas ações. E a alma, como eram pessoas, mas era uma multidão só, formando a igreja. Então, por isso que ninguém considerava sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Já que todos eles tinham o mesmo coração, a mesma alma, o mesmo propósito, as mesmas atitudes, as mesmas vontades, os mesmos desejos, e a multidão era uma só. Então, ninguém se colocava à parte daquela multidão, porque eles tinham tudo em comum daquilo que possuía. Das coisas que eles tinham, tudo lhes era comum. O que era dele era do irmão. O que era do irmão era do outro irmão. E pode ver que, e o 33, e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Interessante é que essa palavra grande poder, a palavra grega aqui para denominar grande poder diz mega dunamis, é poder extraordinário. Os apóstolos de Cristo, os 12, eles testemunhavam de quê? Eles testemunhavam da ressurreição de Jesus. Eles testemunhavam da ressurreição do nosso querido e Salvador Jesus. Ou seja, o foco da mensagem dos apóstolos era a pessoa do Senhor Jesus. Eles não perdiam tempo anunciando outra coisa que não fosse a pessoa do Senhor Jesus. E eles davam testemunho. A palavra testemunho aqui é martúrio. Martúrio é aquele que presenciou o fato, aquele que viu os fatos acontecerem. E os apóstolos, eles viram Jesus sendo morto ali no Calvário e também ressuscitando ao terceiro dia. Por isso, eles poderiam falar daquilo que eles ouviram e daquilo que eles viram com seus olhos a respeito do Senhor Jesus. Por isso que eles testemunhavam da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia graça, a graça maravilhosa de Jesus, pois graça é favor imerecido e essa graça que havia neles foi derramada pela pessoa do Senhor Jesus. Assim como graça era favor imerecido recebido da parte de Deus, porque nós somos salvos pela graça do Senhor, não é mérito nosso, já que neles havia abundante graça, eles também agiam para com os seus semelhantes, para com os seus irmãos, a mesma graça que eles haviam recebido do Senhor Jesus. Olha aí o 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, a graça do Senhor Jesus foi derramada de uma maneira tão grande na vida desses primeiros cristãos judeus aqui em Jerusalém, que não tinha necessitado entre eles. Porque quando o irmão olhava para o seu próximo e via que ele tinha uma necessidade, ele vendia as suas terras, vendia as suas casas, vendia os seus bens, trazia o valor, o dinheiro correspondente daquela venda e depositava aos pés dos apóstolos. Os apóstolos ficaram incumbidos de administrarem este valor em prol
daqueles que tinham necessidade. E a coisa era feita com bastante critério. O dinheiro arrecadado das vendas destes imóveis, destas terras, destas casas, eles não eram gastos de maneira desordenada, de maneira irresponsável, simplesmente para atender o sonho de alguém. Não. Diz aqui que então, continuando aí o 35, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Não era feito algo irresponsável. Não. Era feito com responsabilidade. Na medida que uma das pessoas que compunha ali a igreja primitiva tinha necessidade básica. O que é necessidade básica? É vestimenta e alimentação. Na medida que alguém precisava de vestes ou comida ou alimento, os apóstolos distribuíam de acordo com a necessidade desta pessoa. O interessante é que desde o Antigo Testamento o Senhor já falava sobre isso, da necessidade do pobre. E eu creio que ao longo dos anos os judeus, apesar de serem bons praticantes do judaísmo, eles já haviam esquecido a respeito disso, de ajudarem os necessitados. Isaías 58:7, pode ver que está na tela. Olha o que diz o texto. Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires nu, o cubras e não te escondam da tua carne? Veja aí, o Senhor já estava há 750 anos antes de Cristo reclamando com o povo a respeito disso que eles não faziam. Eles estavam jejuando, eles estavam dando os dízimos, mas eles estavam esquecendo de quem? Do pobre, dos abandonados. Alguém andava nu e eles não se importavam. Alguém estava faminto na cidade e eles não matavam a fome dessas pessoas. Quando eles viam o irmão judeu precisando de algo, eles simplesmente viravam as costas, eles não estavam nem aí. E o Senhor já havia reclamado isso há 750 anos antes de Cristo, quando Isaías profetizou. E agora, a igreja primitiva, ela estava colocando em ação aquilo que o Senhor tinha em mente, aquilo que o eterno Deus tinha em mente, que é que os irmãos ajudem o próximo, reparta com o próximo aquilo que ele necessita. Interessante é que, voltando ainda um pouquinho no versículo 32, falando sobre essa repartição de bens, de dinheiro com o necessitado, somente podem repartir aqueles que desapegaram seus corações dos bens materiais, porque eles sabem que a nossa pátria, o nosso tesouro não está aqui nesta terra. O nosso tesouro, ele está nos céus. Então, aqueles que não conseguem repartir com o próximo parte daquilo que ele tem, é porque o seu coração estava o quê? Está apegado aos bens materiais. Por isso que eu disse no início que o coração é o lugar onde está o centro das nossas vontades, dos nossos desejos e das nossas ações. Eu tenho um versículo aqui que eu vou ler, que é Lucas 12:34. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, aqueles que não conseguiam repartir os seus bens, os seus tesouros para com o próximo, para ajudar a necessidade do próximo, é porque ainda os seus corações estavam o quê? Apegados ao tesouro aqui dessa terra. Então, a igreja primitiva não. Eles haviam se desapegado dos bens materiais. E como prova desse desapego, eles vendiam e ajudavam aqueles que realmente possuíam necessidades. E os apóstolos ficaram incumbidos dessa tarefa
tão sublime, que é repartir entre aqueles que possuíam uma necessidade básica. Eu já li aí, a necessidade básica está lá em Isaías 58:7, que vistas o nu e deu pão àquele que tem fome, e também recolhe em casa aquele que está nas ruas. Para encerrar, vamos ler o 36, 37, pode ver aí que José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação. Interessante que esse José aqui, ele era da tribo de Levi, pode ver aí, levita natural de Chipre. Chipre era, ou é ainda até hoje, uma ilha que está ali no meio do mar Mediterrâneo. E Barnabé, ele provavelmente, ele nasceu sendo judeu. Ao longo dos anos, os judeus foram dispersos por várias nações e provavelmente o pai dele ou os seus antepassados foram para a ilha de Chipre. E José, por sobrenome Barnabé, ele nasceu na ilha de Chipre. Mas, provavelmente, com o passar dos anos, Barnabé ele veio para Jerusalém, porque Jerusalém era o centro da adoração. Era lá que eles cultuavam a Deus. Era lá que eles faziam as festas judaicas, o templo em Jerusalém. Talvez Barnabé, devido ao fato dele ser um levita, ele veio para Jerusalém. Nós não sabemos ao certo. Mas diz aqui, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural da cidade de Chipre. Depois nós vamos ver ainda mais uma vez, lá em Atos 11:24, falando a respeito de Barnabé, que este homem, ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor através da pregação deste homem. Pode ver que o desapego de Barnabé foi tão grande, que está aí no versículo 37, ele tinha um campo. A palavra grega aqui para campo é agros. Ele tinha um pedaço de terra, uma pequena lavoura, um sítio, e ele vendeu esse sítio, vendeu essa terra, vendeu essa propriedade, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, o desapego de Barnabé era tão grande que ele vendeu esta propriedade, trouxe o preço, depositou aos pés dos apóstolos. Como eu já disse, podemos ver aí que realmente Barnabé ele tinha se desapegado às coisas materiais deste mundo, como nós podemos ver aí em Atos 11:24, que ele era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor através da vida de Barnabé. Então, estamos encerrando aí esta meditação a respeito da união, amor entre os primeiros cristãos da igreja primitiva. Então, nós falamos sobre o quê? Sobre a generosidade dos cristãos primitivos. Que Deus em Cristo o abençoe. No próximo vídeo, eu estarei entrando no capítulo 4, onde vai falar sobre Ananias e Safira. Interessante que Ananias e Safira é uma continuação do fato aqui narrado no finalzinho do capítulo 4, que é a oferta de Barnabé. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Que Deus em Cristo abençoe e até lá.